Cavalheiros, senhoras e senhoritas, tudo bem? Olha, hoje a gente tem um vídeo super especial sobre a escravidão aqui na América. E eu quero que você já curta o nosso vídeo aí, dá um joinha, não esquece de se inscrever no nosso canal e, claro, não esquece de chamar os seus amigos, né? A gente vai falar hoje sobre um dos objetos de conhecimento do Enem. Nós estamos fazendo um conjunto de aulas só para essa prova do Enem. E hoje o objeto que nós vamos analisar é esse aqui, ó, a escravidão e formas de resistência indígena e africana aqui na América. O processo de escravidão na América é um dos mais traumáticos da nossa história. A escravidão aqui no continente americano ainda está muito clara, muito nítida na nossa mente. Porque foi a última escravidão. O último país americano a abolir a escravatura foi o Brasil. E isso tem menos de 150 anos. Foi em 1888 com a Lei Áurea. Embora a história da humanidade seja uma história de escravidão, de dominação de um povo sobre outro povo, a escravidão africana especialmente ainda nos toca muito. Ela é muito recente e ela ainda deixa feridas abertas no nosso país. Toda vez que a gente pensa em escravatura, a gente logo pensa em negritude, justamente porque os últimos escravos que nós conhecemos foram escravos africanos. Mas nem sempre foi assim na história. É importante frisar que a civilização grega, por exemplo, escravizava outros povos europeus. Os povos derrotados nas guerras da Antiguidade Clássica eram escravizados. Curiosamente, para a civilização grega e posteriormente para a civilização romana, a maior parte dos escravos capturados por eles eram alemães e eslavos. Aliás, não é à toa que eslavo tem esse nome. Os povos do leste europeu são chamados de eslavos justamente porque a palavra eslavo em latim significa escravos. É que eles foram escravizados por cerca de 1500 anos na história clássica. Um tapa na cara do racismo, né, gente? Imaginar que durante mais de um milênio, povos louros de olhos azuis foram os povos escravizados no mundo da Antiguidade Clássica. Então é importante a gente deixar claro aqui uma coisa muito séria. Escravidão não tem nada a ver com negritude. E a gente pensa em negritude quando a gente fala de escravidão por um motivo simples. É que a escravidão dos negros foi a última que o mundo conheceu. E por isso é a mais recente na nossa memória histórica. Então é importante você frisar isso. Lembrando que a escravidão clássica dos gregos e dos romanos sobre os germânicos, alemães, e os eslavos durou cerca de 1,5 milênio, enquanto a escravidão dos negros africanos aqui na América durou mais ou menos 350 anos. É isso que tem que ficar claro na nossa cabeça. A escravatura africana, ela se inicia no movimento das grandes navegações. Com a virada da Idade Média para a Era Moderna, ali no século XV, a Europa passava por transformações profundas. Era o fim do feudalismo e o início do novo modo de produção, a que nós chamamos de modo de produção capitalista. O capitalismo ainda não estava bem desenhado. Ele ainda apresentava sua forma infantil, que a gente chama de mercantilismo. É uma forma primária de capitalismo ali no século XV. E naquele momento começa a resplandecer um comércio internacional. Era o comércio de especiarias que desde as cruzadas ali no século XII tinha se iniciado na Europa. Os europeus buscavam pelo mar Mediterrâneo, onde hoje fica a Turquia, naquela época ficava o Império Bizantino, eles buscavam as especiarias. Era o cravo, a pimenta, a noz moscada, a canela, buscavam seda que era proveniente da China, marfim para fazer pentes, objetos de uso doméstico. E as especiarias tinham um valor muito importante para a Europa. Eram produtos raros e, portanto, bastante valorizados no comércio europeu. Mas existe um momento histórico crucial que vai trazer uma mudança profunda na forma de se fazer esse comércio. Até o século XV, os europeus costumavam buscar as especiarias no Império Bizantino, onde hoje fica a Turquia. A capital desse Império Bizantino, pessoal, era a cidade de Constantinopla, que hoje é chamada Istambul. Acontece que em 1453, esse Império Bizantino, que era aliado dos cristãos europeus, vai sucumbir
sucumbir, vai cair perante a dominação de um poderoso sultão chamado Otman. Esse sultão liderava os turcos, por causa do nome dele, turcos otomanos. Os turcos otomanos, em 1453, invadem o Império Bizantino, transformando o antigo Império Bizantino no famoso Império Turco Otomano. Os turcos são islâmicos e não tinham relações de amizade com os europeus cristãos. E assim, os países europeus vão sofrer com um bloqueio econômico turco. O Império Turco Otomano proíbe a navegação de embarcações cristãs na parte oriental do Mar Mediterrâneo, justamente onde eles precisavam buscar as especiarias. O preço das especiarias sobe para as estratosferas. Elas se tornam muito raras na segunda metade do século XV e por isso várias nações europeias começam a perceber que era necessário encontrar um novo caminho rumo à Índia, que era a grande fornecedora dessas matérias-primas. O primeiro país a se lançar nesse projeto de navegação, de busca por um novo caminho para as Índias, como era dito na época, sempre no plural, foi Portugal. Os portugueses tinham um acúmulo na tecnologia de navegação desde o século XIV. Eles tinham desenvolvido muita pesquisa nessa área com a famosa Escola de Sagres. Portugal é o primeiro país europeu a ter uma monarquia centralizada, absolutista, que pegava o dinheiro dos impostos e investia no comércio marítimo. Portugal se lança aos mares na busca por um novo caminho para as Índias. E Portugal decide encontrar as Índias fazendo um contorno pelo continente africano, na época muito misterioso, na época envolto em lendas. Enfrentar o mar era um ato de coragem e os portugueses foram muito corajosos. Não se tinha certeza se a terra era de fato redonda, acreditava-se que o mar os levaria a um abismo, acreditava-se que navegar em direção ao sul no continente africano obrigatoriamente faria com que a natureza transformasse a pele branca dos portugueses numa pele negra. Acreditava-se naquela época em monstros marinhos. Há registros de navegadores que avistaram sereias. Anos depois, esse avistamento teria sido desmentido. Na verdade, não tinham avistado sereias, mas leões marinhos. Eu fico imaginando o padrão de beleza desses marinheiros da época. E as navegações de contorno do continente africano eram muito caras. Não se sabia exatamente qual a extensão do continente africano naquela época. Contornar a África era um grande desafio, especialmente quando chegaram ao Cabo da Boa Esperança, que na época foi chamado de Cabo das Tormentas, justamente porque nenhum navegador conseguia passar por ele. Para financiar essa tentativa de atravessar, de contornar o continente africano, os portugueses buscaram uma forma de fazer dinheiro. E os portugueses, então, aderiram a um modelo de comércio que já era feito pelos reinos africanos, o comércio de escravos africanos. É que os reinos africanos, quando entravam em guerra, ao derrotarem seus inimigos, escravizavam esses inimigos. Esse modelo de escravidão tão típico no continente africano acabou sendo usado pelos portugueses como forma de financiamento dessas navegações de contorno da África. Por mais de 70 anos, os portugueses tentaram contornar o continente africano sem sucesso. E foi justamente o tráfico negreiro, ainda antes da descoberta do continente americano, que financiou, que patrocinou essas grandes navegações. Nós vamos ter mais aulas sobre esses temas, aguarde!